Então vamos lá para nossas questões. Agora 544. Vamos para a guerra, bora pro jogo. Tá? O estado Y, bastante conhecido pela exuberância de suas praias, que atrai milhares de turistas todos os anos, edita lei estadual impedindo a pesca de peixes regionais típicos, ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. Qual é a nossa historinha? Nós estamos tratando aqui o que é de quem. Então, aqui de cara, a gente já tem o de quem. É o Estado Y. Esse é o nosso ente político. Não é União, não é município, nem Distrito Federal, é o Estado. E a parte o que estamos tratando aqui, ó, o Estado editar leis. Editar leis é competência legislativa, beleza? Então pronto, encontramos o nosso o que e o de quem. E especificamente a competência legislativa que ele está querendo trazer aqui, ó, impedir a pesca de peixes regionais típicos ameaçados de extinção e limitando o transporte marítimo de passageiros. Ok? Então essa é a nossa historinha. Vamos lá. A partir da hipótese narrada, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil, por favor, me responde. Tá? O que a gente tem que fazer para responder a questão? Ler a Constituição. Então pronto, vamos lá. Assinale a afirmativa correta. Item A. O Estado Y possui competência legislativa concorrente com a União para dispor sobre pesca, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal o autorize. Pronto, então você fez a leitura aí tranquila, sem compromisso. Vamos dividir o item aqui por partes. Né? A primeira parte, ele está querendo trazer aqui se a competência legislativa existe de forma concorrente entre União e Estado para dispor sobre pesca. Ótimo. Na nossa estrutura, a gente fez a estrutura, né? Na nossa estrutura aqui, competência concorrente está onde? Artigo 24. Competência concorrente é a mesma coisa que competência legislativa de quem? De 3 entes políticos. Por quê? Porque os municípios não está escrito aqui no artigo 24. Ótimo. Então, vamos lá. Compete entre aqui, ó, União e Estado, né? Entre União e Estado, compete concorrentemente legislar sobre pesca? Sim, tá aqui no nosso inciso 6, ó. Floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Perfeito, perfeito. Então, o nosso item A, na primeira parte, né? Maravilha. Segunda parte aqui, ó, mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal autorize. Essa matéria legislativa de transporte está aqui na competência concorrente, competência legislativa concorrente entre União, Estados e DF? Não. O caso de transporte está aqui, ó, no nosso artigo 22. Aqui, ó. Compete privativamente à União legislar sobre. O nosso o que é a competência legislativa e o nosso de quem é somente a União aqui no nosso artigo 22. E aqui sim a gente encontra legislar sobre transporte marítimo. Olha aqui, ó. Inciso 1º, direito civil, direito comercial, direito penal, processual, eleitoral, agrário, direito marítimo, direito aeronáutico, direito espacial e direito do trabalho. Esses são os direitos que compete à União legislar. Além desse direito marítimo, nós também encontramos aqui, ó, no inciso 11, a competência legislativa para tratar sobre matéria de trânsito e transporte. Tá? Transporte aqui é só terrestre? Não. Tá? Aqui é tanto transporte aéreo como marítimo. Entendido? E no nosso parágrafo único aqui embaixo, ó, o que a gente encontra? Lei complementar poderá autorizar os estados a legislar sobre questões específicas das matérias relacionadas neste artigo. Opa, então o que a gente está encontrando aqui? Ó? Que a competência privativa de legislar da União, certo? Que são todos esses incisos aqui do artigo 22. Essa competência privativa pode ser exercida aqui, ó, por estados? Sim, sim. E como os estados podem exercer essa competência privativa da União de legislar sobre esses incisos? Através de lei complementar,
certo? E os estados vão poder tratar somente de questões específicas, ou seja, os estados não podem criar normas gerais sobre esses incisos, tá? Quando os estados forem autorizados a tratar sobre matéria legislativa desses incisos especificamente do artigo 22, tá? Ele só vai poder tratar de questões específicas. Normas gerais, jamais, jamais. Então, nossa resposta do item A está certa ou está errada? Vamos ler de novo aqui, ó. Mas poderá legislar sobre transporte e navegação marítima caso lei complementar federal o autorize, ou seja, caso a União autorize por lei complementar. Perfeito. Nossa resposta aqui do item A é o gabarito. Vamos lá. Item B. O Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria, logo, a lei estadual é constitucional. Vamos por partes aqui de novo. Primeira parte, ó, o Estado Y tem competência comum com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Opa, peraí. Competência comum. Você lembra o que é competência comum? Na nossa leitura aqui do artigo 23. Qual é a parte do o quê? Já vimos, é competência administrativa. Porque não está escrito competência legislativa, certo? Então, temos a competência administrativa no artigo 23. E a parte do de quem? Quem que é? São os nossos 4 entes políticos. Perfeito. E essa competência administrativa dos 4 entes políticos, a Constituição trouxe com que nome? Competência comum. Tá? Então, competência comum é a competência administrativa dos 4 entes políticos. Não é competência legislativa. E a nossa primeira parte aqui do item está dizendo o quê? Está dizendo que o Estado Y tem competência comum, ou seja, competência administrativa com os demais entes federados para legislar sobre a matéria. Negativo. Negativo. Competência comum é competência administrativa dos 4 entes políticos. E competência concorrente está aqui também, ó. Competência concorrente é competência legislativa. Ok? Não é para confundir isso. E o finalzinho aqui diz que, logo, a lei estadual é constitucional. Tá? Então, item errado trouxe aqui competência administrativa, sendo que o item está trazendo editar lei, ou seja, competência legislativa. Tá? Item C. A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque compete privativamente à União legislar sobre proteção do meio ambiente e controle da poluição. Então, vamos aqui para a nossa lei. A competência privativa da União está aqui no artigo 22, tá? Aqui, ó, compete privativamente à União legislar sobre, e em nenhum desses incisos a gente encontra legislar sobre proteção do meio ambiente, tá? E nem de poluição, A gente encontra isso aonde? Aqui no nosso artigo 24, ó, na competência concorrente, ou seja, competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Aqui no inciso 6, vamos ler? Aqui, ó. Legislar sobre floresta, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Pronto. Foi essa literalidade que o item trouxe. E está dizendo que legislar sobre essa matéria é competência privativa da União. Negativo, é competência concorrente, ok? Olha aqui, ó. Porque compete privativamente à União legislar sobre a proteção do meio ambiente e o controle da poluição. Negativo, isso aqui é competência legislativa concorrente. Entender? A lei editada pelo Estado Y é inconstitucional, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre meio ambiente. Vamos por partes. Né? A primeira parte diz que é inconstitucional, a gente já viu que não. Aqui, ó, depois a gente fala aqui, ó, porque trata de pesca e navegação marítima, que são de competência exclusiva da União. Primeira coisa, olha aqui, ó, pesca é competência privativa da União? Não, pesca a gente já viu que está aqui, ó, inciso 6, pesca
Tá? Inciso 6 do artigo 24, que trata sobre a competência concorrente, ou seja, competência legislativa da União, dos Estados e do Distrito Federal. Navegação marítima aqui agora, ó. Navegação marítima é competência privativa da União? Sim. Aqui a gente já destacou. Direito marítimo é competência privativa da União e também aqui, ó, transporte. E aqui também, ó, transporte aéreo, marítimo ou terrestre é privativo da União. Pronto, então essa partezinha aqui da navegação marítima, sendo competência da União, tá certo. Vamos continuar aqui, ó, que são de competência exclusiva da União. Por favor, o que você está lendo aqui no nosso artigo 22? Compete privativamente à União legislar sobre, ok? Está escrito aqui competência exclusiva? Não, por favor, não. Competência exclusiva não, tá? Está escrito competência privativa. E a ideia é o seguinte, se fosse exclusiva da União, o termo exclusivo é mais forte. Se fosse exclusivo, não poderíamos ter o nosso parágrafo único aqui, ó, autorizando os estados a legislar, tá bom? Então, por isso que a Constituição traz aqui a terminologia privativa, tá? Exclusivo é uma terminologia mais forte, risca. Não é competência exclusiva, é competência privativa da União legislar sobre esses incisos, ok? Então, errou também aqui falando que é competência exclusiva. Seguindo, apesar de o Estado Y ter competência privativa para legislar sobre o meio ambiente, não, já vimos também que meio ambiente é competência legislativa concorrente, ou seja, está aqui no nosso artigo 24, inciso 6, tá? Aqui, ó, meio ambiente. Muito bem. E tem a literalidade da lei resolvendo a nossa questão. Vamos para o próximo.